Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Não, eu não vou louvar, eu vou contar uma bênção que eu recebi. Essa bênção ela é esperada já há muitos anos. Há muitos anos. Em 2016, até começo de 2018, eu tive um diagnóstico de labirintite e eu ia para o hospital carregada. Acho que eu já até falei, né, aqui na igreja sobre isso. E eu ia carregada para o hospital, passava a noite na emergência e era muito difícil essa situação. E aí no finalzinho de 2018, eu lembro que o coral estava ensaiando para a gente fazer uma apresentação de Natal. Foi até naquele ano que a gente vestiu tudo de vermelho, né? Lembra aquelas nossas roupas lindas, chique? E aí no ensaio, era no domingo de manhã, e no sábado à noite, para amanhecer o domingo, eu tive um sonho. Eu sonhei que o diagnóstico da labirintite, ele é no ouvido, né? O problema é no ouvido, porque se chama labirintite, que é labirinto, nosso ouvido. E o meu era no ouvido esquerdo, era muito intenso. O problema era mais no ouvido esquerdo. E aí, no sonho, eu pegava no meu ouvido assim, eu sentia que alguma coisa estava saindo do meu ouvido, eu colocava a mão assim, e saía 3 bolinhas pequenininhas de carne. Era palpável, eu segurava assim, sabe? E eu não entendia. No sonho, acordei e falei, meu Deus. Na hora que eu acordei, eu já pensei assim, falei, bom, eu vou ser curado da labirintite. Essa foi a certeza. Né? Acordei e falei, Senhor, eu estou curada da labirintite. Mas o que é essas outras 2 bolinhas? Porque se fosse só da labirintite, seria uma bolinha. Mas 3 bolinhas. E eu fiquei naquela expectativa, né? Não entendia. E passou um tempo, não lembro se um ano, eu acredito que foi em 2020, logo assim, o início da pandemia. Então eu tive um problema, que eu tive o médico chama de ausência. Ali eu caí, mas eu sabia tudo o que estava acontecendo, mas eu não podia me mover, nem falar, chamar ninguém, nada. Então isso aconteceu por 2 ou 3 vezes. E aí eu fui no neuro, o neuro pediu ressonância magnética, pediu eletroencefalograma, e eu fiz os 2 exames e levei para ele. Quando ele pegou os exames, ele olhou primeiro a ressonância e ele fez um risquinho de caneta em um certo lugar ali, a ressonância do crânio. E aí eu perguntei para ele, eu falei, mas o que é esse risquinho que o senhor fez, né? Circulou aí de caneta. Ele não me disse nada. Aí ele falou assim, olha, com isso aqui você não precisa se preocupar. Eu falei, tá, mas eu não preciso me preocupar. O senhor pode falar o que é? Ele falou assim, isso aqui é tipo um nódulozinho, mas ele tá lá, ele não vai acontecer nada, ele não vai crescer, não vai se mover, não vai nada, ele vai ficar lá quietinho. Eu falei, o senhor tem certeza? Sim, pode ficar em paz quanto a isso. Eu falei, amém. E aí foi para a ressonância, foi para a eletroencefalograma. Quando ele olhou o resultado do eletro, aí ele falou assim, não, esse aqui sim, esse aqui tem algo que não é uma coisa preocupante, mas é uma coisa que você vai ter que tratar pro resto da sua vida. Passar em psicólogo, passar em, tomar remédios. E aí eu já saí dali já com uma receita enorme e passei na farmácia, já comprei os remédios que ele passou, que era fortíssimo. Ele me passou Decaquene, 250 miligramas, que é para quem tem epilepsia. E eu tomei uns 2 dias aquele remédio. Um dia a Márcia viu, eu numa situação lá depois de tomar esse remédio, que ela estava na garagem trabalhando ali, e ela me levou para cima, não sei se ela se lembra, carregada, assim, sabe, segurando nela, assim, e era muito difícil. E aí eu falei, não vou tomar mais. Decidi, eu falei, Senhor, eu não vou tomar mais. Aconteça o que acontecer, não vou tomar nenhum desses remédios mais. Eu não vou, porque o Senhor me mostrou a cura lá atrás. Então, se eu continuar tomando esses remédios, porque eu não creio na minha cura, então eu não vou tomar. E aquele eletroencefalograma, ele não me explicou muita coisa direito, né? E aí eu conheci uma enfermeira e eu falei para ela, você poderia levar para um médico conhecido seu, para ele falar assim, bem, porque eu gosto dessas coisas assim, nos mínimos explicações, né? E ela levou. E ele falou para ela, ele disse, olha, isso aqui é uma irritabilidade parecipital, alguma coisa lá mais.
frontal, né? Ele falou, e ele explicou assim, ele falou para ela, ó, é como se na cabeça dela tivesse fios, vários fiozinhos perto um do outros, desencapados. E aí, de repente, esses fiozinhos, eles entram em curto-circuito. Aí ela tem as crises de ansiedade para parar no hospital, sentindo que está morrendo. Aí ela me explicou, e eu falei, tá, e o que eu faço? Ela falou assim, bom, ela é cristã também, né? Ela falou, o que você faz? Você ora, pede a Deus, Deus vai te mostrar a cura, então espera a sua cura. É o que eu te aconselho. Eu falei, amém. Mas eu ficava naquela ansiedade, naquele medo de sentir aquelas crises, porque as crises eram horríveis. Era muito ruim passar por aquilo, né? E eu orava, falando, toda vez que eu orava, eu não pedia cura. Eu falava, Senhor, obrigado pela minha cura. Obrigado, Senhor, pela minha cura. Obrigado pela minha cura. Sempre orei assim desde essa época. E aí mandaram eu repetir novamente o exame. Aí eu repeti a segunda vez. Os mesmos exames. Na ressonância magnética não deu nada. Não apareceu mais nada para ele escalar, nem nada. Mas no eletro, o senhor falou, não apareceu a mesma coisa, o mesmo resultado. E eu falei, Senhor, mas eu agradeço pela minha cura. E aí, queria que eu tomasse remédio. Eu falei, não vou tomar. Não vou. Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Tem. Você tem que ter um autocontrole de si mesmo. Eu falei, bom, quem me dá controle é Deus, quem está no controle da minha vida, né? Mas eu aprendi algumas técnicas, que você, quando vai chegando naquela situação de você ter aquela crise, né, de ansiedade, então você respira, solta, respira, e eu fui aprendendo isso, e orando muito, e orava. Quando eu sentia que aquilo estava se aproximando, e eu lembro quando o Gessé, né, falava quando ele tinha aquela epilepsia, ele falava que ele sentia algo se aproximando dele. E eu sentia que era como se viesse aquela coisa assim, para me sufocar, para me, sabe, trazer aquela pressão. E eu começava a orar, e aí eu puxava a respiração e soltava, e puxava, e soltava, e orava, e não tomava remédio para isso, né? E quando foi agora, um mês atrás, eu fiz o terceiro exame, a médica me pediu e pediu para mim. A neuro falou assim, ó, eu quero que você faça esse exame, porque ela queria passar remédio, de qualquer jeito, agora um tempo atrás. Eu falei, eu não quero. Eu quero que você repete esse exame, mas você vai repetir ele e fazer diferente. Você vai fazer ele em vigília do sono. É como se você fosse dormir no hospital, mas não precisou dormir. Então, nessa noite, eu só dormi 3 horas na noite, né, e fui para fazer o exame, que a Paula foi comigo. E eu fiz o exame, fazendo ali o exame, a Paula disse que ela entendeu ali que eu cheguei a dormir. Ela disse que eu dormi, mas eu não dormi. Eu estava bem atenta, sabe? A mente estava ligada. E ela apagou a luz, ficou numa sala escura, tudo. E ali eu estava orando, falando, Senhor, esse exame ele não vai dar nada. Ele não vai dar nada. Porque eu vou contar que o Senhor me curou. Eu creio na minha cura, mas eu quero contar que o Senhor me curou. Foi em 2018. Já tem o quê? 8 anos? Não é isso? 2018, nós estamos em 2026? 8 anos. Eu falei, então, Senhor, é muita espera, não é assim, mas amém. Eu recebi a minha cura. E aí, quando foi agora, quarta-feira passada, a abençoada, a irmã Maria do Carmo, ela falou, eu tenho que ir lá no hospital onde você fez o exame, eu pego para você. Eu falei, então, por favor, pega para mim. E aí ela saiu do hospital e me ligou. Eu falei, você abriu meu exame? Por favor. Ela falou, eu abri e fiz mais. Ela tem conhecidos lá dentro do hospital, uma enfermeira. E ela pediu para a enfermeira levar até um médico lá dentro e perguntar. E ela falou assim, olha, você não tem nada. Seu exame deu normal. Você não tem mais nada. Eu falei, agora eu posso falar. Agora eu posso dizer que as 3 bolinhas não existem mais. E eu fiquei muito feliz por isso, né? Então, assim, quando a gente às vezes tem esse... não é uma mania, um defeito, mas é uma coisa normal. A gente recebe uma promessa de cura. Ou Deus usou alguém falando para você assim, estou te curando. Mas você continua sentindo sintomas. Você continua sentindo aquilo. Isso você continua pedindo, Senhor, me cura, Senhor, me cura. Aí quando alguém fala, ó, para receber a cura, eu, aqui, em nome de Jesus, estou recebendo. Era assim que eu fazia, sempre, né?
Então, quando a gente pedir para Deus nos curar, a gente ora já agradecendo. Senhor, obrigado pela cura, obrigado pela tua promessa. E eu já vejo ela cumprida. Era assim que eu fazia, era assim que eu falava, né? E durante esses 8 anos eu fiz isso. Muitas vezes, quando eu limpava a igreja lá embaixo, né, na época que eu limpava a igreja, eu limpando a igreja e eu não podia me abaixar e levantar rapidamente por causa das crises de labirintite. E eu falava, Senhor, eu estou limpando a tua casa e eu tenho certeza que isso aqui já saiu de mim em nome de Jesus. Eu não quero mais ir para o hospital do jeito que eu já fui carregada. Não quero mais. Eu estou curada. E eu recebi a minha cura, irmãos. Essas 3 bolinhas, as 2, para mim foi confirmada essa labirintite e esse outro problema que deu, que a enfermeira, quando ela me explicou, o médico explicou para ela detalhadamente, ele falou para ela assim, ó, esse problema mexe com a visão, ele pode até cegar, você entendeu? Porque é uma coisa que é frontal, é uma coisa muito assim, melindrosa, né? E aí, eu sei que as 2 bolinhas, elas eram labirintite e esse problema da irritabilidade, tem um nome muito esquisito que eu não consigo falar. Agora, a terceira bolinha, quando aquele médico riscou ali, né, e eu até falei para o Gessé na época, falei, Gessé, ele riscou lá e disse que tinha um nódulozinho pequenininho, na minha cabeça. Aí o Gessé falou, que nódulo? Nada, mãe, em nome de Jesus, não tem nada aí, não tem nada aí. Eu falei, não tem mesmo não. Não tem nada mesmo não. Então eu não me foquei naquilo. E nem fui, pesquisar para procurar, não. Então o Senhor mostrou as 3. Então se tinha alguma coisa lá, ela foi embora também, em nome de Jesus. Então eu recebi a minha cura completa, em nome de Jesus. E eu sou agradecido ao Senhor por isso, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.